Jogadores argentinos que passaram pelo Brasil, mas não vingaram. Esses dias falamos aqui em nosso canal sobre jogadores argentinos que fizeram sucesso no Brasil. E aí a galera logo pediu nos comentários pra gente fazer a versão contrária e contar sobre os jogadores argentinos que passaram por aqui, mas não vingaram. O vídeo de hoje é a sugestão do nosso inscrito Werner Schmidt. E você também pode deixar a sua sugestão de vídeo aqui nos nossos comentários. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. Antes da gente começar, eu queria pedir pra você se inscrever aqui embaixo se você não for inscrito, ativar o sininho e deixar o seu like, e tudo isso é de graça, e quando você faz, ajuda a gente e o nosso trabalho a crescer muito. Abrindo a lista do nosso vídeo de hoje, temos Lanzini. O meia foi revelado pelo River Plate e em menos de uma temporada no profissional do clube argentino, já foi emprestado para o Fluminense no ano de 2011. Ele ficou exatamente entre 2011 e 2012 emprestado no clube carioca e chegou cedo com status de grande promessa do futebol da Argentina aos 18 anos de idade. O River tinha caído para a segunda divisão do futebol em seu país e decidiu emprestar alguns jogadores. Não foi apenas Lanzini que teve de deixar o clube, mas alguns outros também. Ele até era querido por uma parte da torcida do Fluminense, mas não conseguiu se firmar por lá. Lanzini fez 42 partidas com a camisa do Flu e marcou 5 gols. O contrato de empréstimo dele com o tricolor carioca acabou em 2012 e o River pedia 30 milhões de dólares para vender o jogador ao Fluminense, mas o time brasileiro não efetuou a compra e ele retornou ao time argentino. Ele ainda passou pelo Al Jazeera do Emirados Árabes e fechou com o West Ham em 2015, clube onde está até hoje. Por lá já são 7 temporadas e status de craque. Lanzini está com 29 anos. Seguindo a nossa lista, temos Juan Martínez. Será que a torcida do Timão lembra dele? Atacante revelado pelo Vélez Sarsfield antes de chegar no Corinthians, o argentino ainda passou pelo Argentino Júniors, Cúcuta Deportivo e o Al-Shabaab. Em 2012, o jogador teve passagem rápida no clube paulista, mas mesmo assim ainda colocou em seu currículo um título de campeão do mundo com o Coringão. Ele foi contratado exatamente para jogar o Mundial e ainda assinou um contrato de 3 anos, mas depois de poucos jogos, ele pediu para sair. O jogador alegou que tinha poucas oportunidades no time titular e pediu para ir embora totalmente insatisfeito. Mas tem gente que acredita que parte de estar insatisfeito não é verdade, pois o jogador logo em seguida assinou com o Boca Juniors e em entrevista coletiva falou que era o grande sonho de sua carreira. Provavelmente o motivo real pelo qual ele saiu do Corinthians a gente não vai saber nunca. Depois do Corinthians foram 3 temporadas no Boca, jogou no Real Salt Lake dos Estados Unidos, Independente, Agropecuário e o Almagro da Argentina, e hoje está no Almirante Brown, também da Argentina. O jogador está com 36 anos. Seguindo com a nossa lista, temos Ezequiel Esperon. Volante revelado pelo All Boys, o jogador logo cedo foi contratado pelo Internacional, que o trouxe para jogar no time Sub-20 em 2015, no mês de julho. O jogador era promessa badalada por lá na Argentina e tinha só 19 anos. Ele chegou e até se destacou no Sub-20 e tinha esperança de se promover para o profissional do time. Porém, o Inter não se posicionou para sua renovação de contrato e ele saiu do Colorado. Mas a escolha do jogador foi inesperada. No início de 2016, ele decidiu ficar no Brasil e ele escolheu logo o maior rival do Inter. Foi para o Grêmio. Por lá, ele teve esperança de também chegar no profissional do time, já que estava tendo boas atuações no Sub-20, mas acabou jogando apenas uma partida com o elenco principal do clube. No final de 2017, ele desiste de ficar no Brasil e vai para o Atlante, que é um clube do México. E por lá, depois de poucos treinos, ele já estava relacionado entre os profissionais e conquistou a titularidade em algumas partidas. Mas a trajetória do jogador por lá também foi curta, fazendo apenas 37 jogos e 1 gol. Infelizmente, em outubro de 2019, o jogador faleceu quando caiu do 6º andar em uma festa. Ele tinha apenas 23 anos e era jogador do Atlante do México. O próximo em nossa lista provavelmente vai ser lembrado pela torcida do São Paulo. O nome dele é Centurion. Revelado pelo Racing da Argentina, o atacante ficou no profissional do clube por 2 temporadas e meia e logo gerou o interesse do Génova da Itália, que pediu o jogador por empréstimo com direito de compra no final do contrato. Mas não deu certo por lá e retornou ao Racing. Mesmo não brilhando no Génova, o jogador continuava sendo considerado grande promessa no Racing e o São Paulo desembolsou 14 milhões de reais pelo jogador de 22 anos lá em 2015. O jogador teve oportunidade no clube, mas a torcida esperava muito mais dele e ele nunca correspondeu. Entre altos e baixos e algumas polêmicas, foram 80 jogos e 8 gols. Depois disso, em 2016, ele foi emprestado para o Boca Juniors e por lá chegou até a ir bem, gerando interesse de outros clubes. E quem fez a oferta pelo jogador foi novamente o Génova
fora da Itália que já o conhecia e pagou 13 milhões de reais ao São Paulo pelo atacante. Novamente ele não deu certo por lá e depois de poucas oportunidades foi negociado com o Racing da Argentina. Ele ainda passou pelo Atlético São Luís do México, foi comprado pelo Vélez Sarsfield da Argentina e hoje está emprestado ao São Lourenço. Centurion tem 29 anos. Continuando com a nossa lista do vídeo de hoje, temos um conhecido da torcida do Flamengo, Max Biancucci. Revelado pelo São Lourenço, o argentino fez seu início de carreira no Paraguai, onde passou por 5 times antes de chegar no Brasil. E foram eles o Libertad, General Cabaleiro, o Taquari, o Fernando de Lamora e o Esportivo Luquenho. Em 2007, o Flamengo trouxe o jogador que, por ser primo de Messi, causou um alvoroço na torcida e na imprensa carioca. Mas diferente do que se esperava do jogador, foram 3 anos vestindo a camisa do Flamengo e uma passagem longe do que se esperou dele e muita irritação por parte da torcida rubro-negra. Foram exatamente 60 jogos e apenas 6 gols, números que para o atacante deixam muito a desejar. Em 2010 ele decidiu respirar no Aves Ares e foi para o Cruz Azul do México. Depois jogou no Olímpia do Paraguai e mais tarde em 2013 retornou ao Brasil, onde vestiu as camisas do Vitória, Bahia e ainda do Ceará. Em 2017 ele ainda vestiu a camisa do Clube Rubio do Paraguai, mas decidiu se aposentar. O próximo em nossa lista é Tomás Andrade, meia revelado pelo River Plate, ainda na base foi emprestado para o time B do Bournemouth da Inglaterra para pegar experiência e em seu retorno ficou por 2 temporadas lá no River, mas teve poucas oportunidades, ficando no banco de reservas a maior parte. Mesmo assim, o River não queria vender o jogador, que era promessa da base do clube, e em 2018 decidiu emprestá-lo novamente, e dessa vez para o Atlético Mineiro. No Galo ele começou bem, marcou 3 gols, deu 6 assistências e fez 31 partidas, mas foi caindo de rendimento e com isso perdendo espaço no elenco. Na temporada seguinte, em 2019, o Atlético Mineiro não quis efetuar a compra e o jogador foi emprestado para outro Atlético, mas dessa vez o Paranaense. Novamente ele começou dando esperança para a torcida, fez um gol, deu uma assistência, mas acabou seguindo o mesmo caminho que seguiu no Galo. Foi perdendo espaço, virou reserva e não deixa saudades onde passou aqui no Brasil. Depois disso, o River emprestou ele novamente para o Argentino Júnior. Depois ele jogou no Sudamérica do Uruguai, no Rentistas também do Uruguai e hoje é jogador do Audax Italiano do Chile. Tomás Andrade tem 25 anos. O próximo em nossa lista é Zárate. Revelado pelo Talleres da Argentina, o jogador passou por vários clubes antes de chegar ao Botafogo, mas o seu momento de destaque foi com a camisa do União Santa Fé da 2ª divisão do futebol argentino, o que atraiu a atenção de alguns clubes brasileiros. Mas o que preocupava com relação ao jogador por onde ele passava eram seus problemas físicos, pois Zárate estava sempre fora do peso. O jogador chegou ao Brasil no meio do ano em 2008, contratado pelo Botafogo com a ideia de que seria o grande goleador do Glorioso. O jogador teve problemas com a documentação para trabalhar no Brasil e uma briga feia com a balança que irritava a comissão técnica do clube. O clube carioca assinou o contrato com um jogador de 4 anos, mas sua passagem não durou nem 8 meses. Nesse tempo o jogador fez 8 gols. Depois disso ele voltou para a Argentina e rodou no futebol do país, passando por 6 times, com destaque para as 3 temporadas que ficou no Gimnasia e Tiro Futebol Clube, mas novamente suas questões físicas o afastaram do time. Ele encerrou sua carreira em 2019 no Juventud Antoniana da Argentina. Hoje ele está com 37 anos. Seguindo a nossa lista temos Paulo Rosales. Será que a torcida do Bahia lembra dele? Revelado pelo News Old Boys, o jogador rodou pelo futebol antes de chegar ao Brasil, com passagens por 4 clubes argentinos e o Olympiacos Votos da Grécia. Mas o momento de destaque do meia foi no Independente da Argentina, o que fez alguns clubes brasileiros ligarem o radar para cima do jogador. Mas foi o Bahia que conseguiu o contato primeiro e trouxe Rosales. O momento da contratação foi em 2013, no mês de fevereiro, e o jogador tinha se destacado no Independente e mesmo assim era banco de reserva, gerando insatisfação do atleta. O jogador chegou para ser o famoso camisa 10 e faixa, e tanto torcida como comissão técnica tinham grande esperança nele. Ele tinha 29 anos quando chegou, mas atuou muito pouco e acertou sua rescisão contratual em julho, e ainda falou mal da diretoria do Bahia, alegando que foi maltratado. Depois disso ele ainda jogou no União La Calera do Chile, no Oriente Petropoleiro da Bolívia e em 2019 se aposentou com a camisa do General Paz Júnior da Argentina. Hoje ele está com 37 anos. O próximo em nossa lista é Matias Abelairas. Revelado pelo River Plate, o meia era a grande esperança da base do clube argentino e subiu ao profissional cedo, lá em 2003. Ele ficou por 7 temporadas no profissional da equipe antes de chegar ao Brasil. O ano era 2012 e o Vasco contratava o jogador que chegava com status de craque no Cruz Maltino. Acredite você se quiser, o jogador foi oferecido ao Vasco e toda a negociação foi feita através de um DVD mandado para o clube analisar o jogador e assim o clube carioca contratou o argentino. Por empréstimo ele fechou por 1 ano com o clube, que tinha opção de compra do jogador quando acabasse o contrato. O jogador chegou ao Vasco em fevereiro e pediu a rescisão de seu contrato em julho, pois estava irritado por não receber oportunidade e reclamava publicamente. Ele jogou apenas 4 vezes com a camisa
camisa do Vasco. Depois disso, no Puebla do México, União Espanhola do Chile, Vaslui da Romênia, Banfield e Independente Rivadavia da Argentina, Salamis Futebol Clube do Chipre e hoje é jogador do Atlético Palmaflor da Bolívia. O detalhe é que nenhum clube depois do Vasco ele se destacou, ou seja, a falta de oportunidade por lá não é culpa do clube e sim do jogador. Ele tem 36 anos. Para fechar a lista em nosso vídeo de hoje temos Martín Sarrafiore, revelado pelo Huracan da Argentina. O jogador se destacou na base e chegou a jogar no Manchester City na base para fazer testes no clube inglês. No profissional do Huracan ele não chegou a estrear, mas era relacionado e ficava às vezes no banco. Em 2018, no meio do ano, o Internacional contratou um jogador que tinha apenas 20 anos e era a grande promessa do futebol argentino. Mas no time do Inter nunca conseguiu sequência como titular, pois ficava sempre oscilando entre boas e más atuações. Com a camisa do Inter foram 44 jogos e 6 gols. Ele ainda é jogador do Internacional, mas foi emprestado ao Coritiba, onde também não rendeu. E hoje ele está emprestado ao Vasco da Gama. E pela nossa pesquisa direta com torcedores vascaínos, parece que a situação por lá não está diferente e Sarrafiore vai se complicando ainda mais aqui no Brasil. No Coxa foram 16 jogos e 1 gol. E no Vasco, na última temporada, ele fez 18 jogos, marcou 3 vezes e deu 1 assistência. Ele tem apenas 24 anos. E você, lembra de mais algum jogador argentino que não vingou aqui no Brasil? Então deixa sua resposta aqui nos comentários. A gente acabou de bater 50 mil inscritos aqui no YouTube. Eu agradeço muito a todos vocês que estão sempre acompanhando a gente. E mais uma vez eu peço pra você olhar aqui e ver se você já é inscrito em nosso canal. E se você não for, então se inscreve aí rapidinho. Não esquece de deixar aquele like e ativar o sininho, porque aí quando você ativa o sininho, você fica por dentro de todas as novidades do Camisa 10. Meu nome é Alvin e até a próxima.